Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. No programa de hoje, a gente vai conversar com Jean Assunção, do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Vamos entender um pouquinho o que é, como funciona a Previdência Social. Levando para você, telespectador, através do Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando início à nossa conversa com Jean Gustavo, que é analista do Seguro Social e chefe do reconhecimento de direitos da Gerência Petrópolis. Não é isso, Jean? Isso, cara. Muito prazer, muito obrigada por ter nos recebido aqui nas dependências do INSS em Petrópolis para essa nossa primeira conversa. Sempre às ordens. Na verdade, o INSS que agradece essa oportunidade para a gente estar um pouco mais próximo da população e prestando informações aí que tenho certeza que vão ser relevantes para todos. Para a gente começar essa nossa conversa, para o telespectador, na verdade, entrar um pouquinho no seu mundo do INSS, queria que você explicasse para a gente, de fato, o que é essa instituição. Na verdade, Carla, essa explicação é um pouco complexa, certo, mas a gente pode resumir da seguinte forma. O INSS, como o próprio nome diz, é o Instituto Nacional de Seguro Social, ou seja, ele é uma autarquia federal que administra, na verdade, o seguro social. Mas a gente precisa entender o seguinte: o que é o seguro social? Exatamente. Muitas pessoas acreditam assim: puxa, eu sou trabalhador, eu trabalho de carteira assinada, eu recolho minhas contribuições e eu pago para me aposentar. Só que o seguro social, na verdade, é muito mais do que isso. O seguro social já existe há diversos anos, na verdade há 91 anos, mais precisamente, na legislação brasileira. E passou por diversas mudanças ao longo dos anos, inclusive houve uma época que tinha uma certa vertente, inclusive assistencial, que não existe mais. Então hoje realmente é um seguro e funciona de uma maneira muito próxima de um seguro privado, administrado por uma seguradora privada, uma instituição bancária, só que é um pouco mais abrangente, justamente pelo seu caráter social. Então ele é custeado por contribuições de caráter obrigatório, parte dessas contribuições a cargo do próprio segurado, do próprio cidadão, e parte dessas contribuições a cargo dos seus respectivos empregadores. E ele existe para proteger de fato o cidadão que está assegurado. Então, que fique bem claro que, assim, como é um seguro, ele não é para todos os cidadãos. Todos os cidadãos brasileiros e alguns estrangeiros podem ser segurados do INSS, podem estar amparados pelo seguro social. Porém, nem todos os cidadãos estão amparados. Qual é a diferença? Como ele é um seguro, ele precisa de um custeio. Então, só aqueles que estão filiados e estão custeando o sistema vão ter o amparo. Aqueles que não estão, não vão estar cobertos pelo seguro. Maravilha. Uma das questões, na verdade, com relação à abrangência da atuação aqui da Gerência de Petrópolis, é que, na verdade, você não atua apenas com a cidade de Petrópolis, não é isso? Exato. A Gerência Petrópolis, ela administra, na verdade, 11 agências, das quais apenas uma está localizada na cidade de Petrópolis. E essas 11 agências, na verdade, cobrem uma área geográfica correspondente a 20 municípios. Ou seja, praticamente toda a região serrana ela é administrada pela Gerência Petrópolis. Maravilha. Então, na verdade, a gente tem uma demanda muito grande de trabalho na prática para a equipe daqui. Sem dúvida. Na verdade, a demanda é extremamente grande e ela é diária e não cessa nunca
Nós trabalhamos, assim, inclusive dias 24 a 31 de dezembro, que muita gente acha que não, mas o INSS funciona em meu expediente, mas funciona nos dias 24 e 31 de dezembro, inclusive, e somos uma equipe relativamente pequena para o tamanho do público que nós temos que atender. E com um adendo que eu acho que é importante fazer, assim, o INSS hoje, ele trabalha com um sistema de agendamento eletrônico, onde o segurado, ele solicita os benefícios por meio de canais remotos de atendimento. E o que acontece? Desde a instituição desse canal remoto de atendimento, o segurado de qualquer região do país pode ser atendido em outra da sua preferência. O que isso significa na prática? Que além dos 20 municípios que falei há pouco, nessas 11 agências aí da nossa rede, a gente cobre também aqueles segurados que, embora não residentes na região, preferem ser atendidos nessa região. Então, a gente pode estar atendendo hoje algum segurado que tenha vindo do Rio de Janeiro, pode atender um segurado que tenha vindo da cidade de Duque de Caxias, de Niterói, da região dos Lagos, de Minas Gerais. Isso vem acontecendo muito, porque a gente sabe que no sistema de saúde, muita gente sai do Rio de Janeiro para ser atendido aqui. Isso vem acontecendo também no INSS? Sim, a gente verifica que é comum o atendimento a segurados vindos de outras regiões, fora da área de abrangência da gerência. Que aumenta ainda mais a demanda, não é verdade? Sem dúvida. Voltando um pouquinho no pilar do trabalho, para o nosso telespectador de casa entender. Então, você falou um pouquinho sobre a demanda de trabalho. Quem é que gere esse trabalho? Você falou que, que o INSS é uma instituição federal. Sim, é uma autarquia federal. E aí quem paga a conta? Não é? Porque o trabalhador sempre pensa muito nisso. Quem é que paga a conta para essa instituição se manter? Na verdade, assim, o INSS existe, a parte de pessoal e o próprio custeio da máquina, vamos colocar assim, né? O funcionamento da estrutura, da instituição, ele funciona com recursos do governo federal. Não são com os recursos do custeio da Previdência em si. Por quê? A contribuição previdenciária, que é aquela que o trabalhador paga e que também os empregadores pagam, e além de outras fontes de custeio que a Previdência tem, servem para custear o quê? O Fundo de Previdência. O que é o Fundo de Previdência? O Fundo de Previdência é uma fonte de recursos, tá certo? Que ela hoje tem finalidade exclusiva de pagamento de benefícios. Então, o dinheiro oriundo do Fundo de Previdência, ele não pode sair dali para pagamento de pessoal, ele não pode sair para pagamento de reforma, para pagamento de aluguel de alguma agência, ele não pode ter essas destinações. A destinação dele é exclusiva para o pagamento do benefício aos trabalhadores. Certo, entendido. E na prática, para que serve a Previdência Social? Como eu falei, Carla, a Previdência Social ela existe para amparar justamente o trabalhador em situações em que ele não possa estar mais trabalhando. Para ser mais específico, ela existe para custear o sustento, né, de certa forma, do trabalhador em situações como idade avançada, em situações como incapacidade para o trabalho decorrente de alguma doença, né, e também ela serve para amparar os dependentes desse segurado em situações como falecimento, reclusão e algumas outras. Maravilha. Na prática, muitas pessoas ainda estão trabalhando e já recebem a Previdência Social. Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a Previdência Social não é um benefício único. Na verdade, como eu falei, ela tem dois grupos de benefícios. Um grupo de benefícios que é destinado ao próprio trabalhador, ao próprio segurado. E um outro grupo de benefícios que é destinado aos dependentes, ou seja, à família daquele segurado. E dentro de cada um desses grupos, eu tenho espécies diferentes de prestações. Então, para o trabalhador, por exemplo, eu tenho as aposentadorias, por idade, eu tenho de contribuição, e além de outras, consideradas especiais, como a aposentadoria especial, que é para aquele trabalhador que ele labora sujeito a agentes nocivos. Eu tenho também a situação do professor, que tem uma aposentadoria especial, com tempo reduzido de tempo. Eu tenho a situação dos trabalhadores rurais. Eu tenho diversos tipos de aposentadorias. Além disso, existe a questão do auxílio-doença, que é o que vai amparar o trabalhador nas situações em que ele estiver incapacitado para o trabalho. Note bem, não é quando ele estiver doente. Podemos falar sobre isso em um outro momento. Exatamente. Mas é quando ele estiver incapacitado para o trabalho. E se essa incapacidade for definitiva, inclusive, ele pode vir a se aposentar também.
Que é o processo de invalidez. Que é a aposentadoria por invalidez, comumente conhecida. Além disso, existem os benefícios devidos para o grupo familiar. Que benefícios são esses? Nós temos a pensão por morte, que vai amparar a família do trabalhador nos casos de óbito desse trabalhador segurado. E também existe o auxílio reclusão, que é devido nas mesmas condições que a pensão por morte, porém, nas situações em que o segurado, aquele que é filiado ao regime geral de previdência, se ele for recluso. Maravilha. Vamos começar a esmiuçar essa coisa para a gente entender na prática como é que funciona cada tipo de categoria, porque eu tenho certeza que todo mundo acha que só tem que receber o benefício, mas não entende por que sim e por que não. Não é verdade? Certo. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo e volta no próximo bloco, separando cada tipo de categoria para que você consiga entender melhor. Fica com a gente. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, hoje conversando com Jean Assunção, aqui diretamente das dependências do INSS. Jean, a gente estava no programa, no primeiro bloco conversando sobre o que é o INSS, como é que funciona, e algumas palavras, alguns termos que são muito usuais aqui no INSS ficaram soltos. Eu queria que a gente entendesse, até mesmo para eu entender melhor, para o nosso telespectador lá de casa entender. Quando a gente fala da Previdência Social, ela existem, você falou que as pessoas são filiadas, não é isso? Como é que é esse processo? Sim, perfeitamente, cara. Na verdade é o seguinte, como eu falei, o cidadão, para fazer jus aos benefícios da Previdência Social, ele precisa ser, não basta ser cidadão, ele precisa ser segurado da Previdência Social. O que isso significa? Na verdade é o seguinte, a filiação é podemos dizer que é a vinculação do cidadão, do trabalhador, à Previdência Social. E aí, por que eu digo cidadão e não digo trabalhador? Porque existe uma categoria de segurados que não é trabalhador, são os segurados facultativos. Esses segurados, mesmo não trabalhando, que é o caso do estudante, da dona de casa, eles podem se filiar à Previdência facultativamente mediante pagamento. Então, por isso eu menciono cidadão e não trabalhador. Mas, respondendo a sua pergunta, certo. O que é a filiação? O que faz um determinado cidadão tornar-se segurado da Previdência Social? A filiação à Previdência, essa vinculação do cidadão à Previdência, ela decorre automaticamente do exercício da atividade considerada de filiação obrigatória. O que é isso? Todo aquele cidadão que trabalha com carteira assinada, ele é filiado obrigatório. Certo. Então ele está automaticamente filiado. Além disso, nós temos outras categorias de trabalhadores que eles são equiparados àquele trabalhador de carteira assinada para efeito previdenciário, isso fica bem claro. Certo. Tá? Então, que trabalhadores são esses? Nós temos o funcionário público que não é amparado por um regime próprio de previdência. Nós temos o funcionário público que exerce um cargo em comissão, junto a uma prefeitura, junto a um estado ou mesmo a União. Enfim, nós temos outros trabalhadores. Além desses, nós temos a figura do contribuinte individual. O que é o contribuinte individual? É aquele trabalhador que comumente paga o seu carnê todos os meses. O carnezinho laranja que eu pagava da minha mãe era isso. Exatamente. Certo. Então, assim, nós temos o antigo autônomo. Isso. E hoje nós temos essa figura que é enquadrado como um contribuinte individual. Existe também a figura do prestador de serviço à empresa, que ele tem um desconto na sua remuneração pela empresa, mas ele não tem nenhum tipo de vínculo empregatício. E a empresa recolhe esse valor para a Previdência. Então nós temos o contribuinte individual que presta serviço à empresa, que ele pode ser um pedreiro,
ele pode ser um engenheiro, ele pode ser uma costureira, enfim, a gama realmente é muito grande. Além disso, a gente tem a figura do próprio empresário, antigamente reconhecido como empresário, né, que hoje o sócio-gerente de uma empresa ou o sócio-cotista que exerce alguma atividade e é remunerado por aquela pessoa jurídica, todos eles são contribuintes individuais. Então, pelo simples exercício dessa atividade, eles estão filiados à Previdência Social. Certo. Eu sou microempreendedora individual. Okay. Eu tenho um CNPJ e eu efetuo um pagamento mensal. Também sou filiada. Perfeitamente. Na verdade, a figura do microempreendedor individual é uma das políticas de inclusão da Previdência Social nos últimos anos, justamente para trazer para o universo contributivo, para a cobertura da Previdência, aquelas pessoas que, por diversas questões, estavam ou na informalidade ou, de repente, com um custeio, no caso de uma composição de uma empresa, que seria alto demais para o tipo de negócio que ela tem. Então, hoje, ela pode estar se filiando como microempreendedor individual. Maravilha. Estar filiado faz parte de um dos pré-requisitos para a possibilidade do recebimento de um benefício? Na verdade, Carla, as pessoas confundem muito a própria natureza da instituição. O INSS hoje, como já falamos há pouco, ele é um seguro. Mas, na verdade, o INSS, ele administra esse seguro, ou seja, ele administra a carteira de benefícios pagos por esse seguro. Essa é a função do INSS. A filiação, na verdade, ela não ocorre ao INSS, ela ocorre ao Regime Geral de Previdência Social. E o que é o Regime Geral de Previdência Social? É justamente um fundo que vai abarcar, né, todas as categorias de filiados e vai assegurar a contraprestação, ou seja, o pagamento das espécies de benefícios previstas na legislação para essas pessoas. E só tem direito a esse benefício ou os filiados ou os dependentes. Então, o INSS é o canal onde o segurado vai buscar a cobertura previdenciária. Então, essa é a exata função do INSS. Maravilha. Quando a gente também estava conversando no primeiro bloco, você falou um passando sobre carência. Existe um processo de carência para a possibilidade de receber o benefício, não é isso? Para a maioria das espécies de benefício, sim. Na verdade, nós temos a seguinte situação: a filiação torna o segurado, torna o cidadão ou o trabalhador segurado. A partir daquele momento ele está coberto pela Previdência Social. Certo. Segurado é uma qualidade. É uma qualidade que muitas vezes ela é mantida mesmo após o encerramento das contribuições. Eu acho que essa é uma questão interessante, inclusive para o pessoal de casa, que é justamente assim: só quem está pagando tem direito à cobertura dos benefícios? Não. Muitas vezes o cidadão ele está desempregado, voluntário ou involuntariamente, não importa, mas ele está desempregado e ele continua mantendo essa qualidade mesmo sem contribuir por até 12 meses. Se ele antes era empregado e ele fez jus, por exemplo, ao recebimento do seguro-desemprego, esse prazo ele é prorrogado por mais 12 meses, então ele pode chegar a 24 meses. E se este mesmo cidadão, além deste prazo, ele também contribuiu por mais de 120 meses, entre essas contribuições não houve perda dessa qualidade de segurado, ele ainda pode ter esse prazo prorrogado por mais 12 meses. Ou seja, ele pode chegar até 36 meses mantendo essa qualidade de segurado perante a Previdência Social. Lembrando, só tem direito ao benefício quem é segurado ou quem é dependente de um segurado da Previdência Social. Agora, respondendo a sua pergunta: basta ser segurado para ter direito ao benefício? Para algumas espécies de benefício, sim. Nós temos, por exemplo, a pensão por morte, o auxílio reclusão, ou até alguns benefícios por incapacidade que são isentos de carência. Nesses casos, sim, basta ser assegurado. Agora, para a maior parte dos benefícios, é necessário uma carência mínima. O que é isso? A carência mínima é o número mínimo de contribuições mensais que aquele trabalhador precisa ter para poder fazer jus aos benefícios da Previdência. Nós temos, por exemplo, um auxílio-doença. O auxílio-doença, para fazer jus, a regra geral é uma carência de 12 meses. Então, o segurado ele tem que estar filiado a mais de 12 meses, pelo menos, para fazer jus a um auxílio-doença. Lógico que tenham sido também implementadas as demais condições. E para uma aposentadoria? Para uma aposentadoria, há necessidade de uma carência mínima de 180 meses.
sem as quais não seria possível o reconhecimento do direito à aposentadoria. Maravilha. Outra questão que foi abordada é a qualidade do segurado, que você já falou, que são algumas características que transformam essa pessoa apta para receber o benefício. É isso? Exatamente. A qualidade do segurado, aliada à carência, posso dizer que são as características principais. Por quê? Porque são comuns a todas as espécies de benefícios. Além dessas, aí a gente já vai adentrar nos requisitos legais específicos para cada tipo de benefício. Maravilha. Uma outra questão que me deixou muito curiosa, que você comentou no nosso primeiro bloco, foi a respeito de estrangeiros. Na minha cabeça, somente brasileiros tinham direito à Previdência Social. E, na verdade, não. Filiado estrangeiro também tem direito. Sim. Na verdade é o seguinte, como eu falei, a Previdência Social é um seguro. E como seguro, desde que a pessoa esteja filiada, ela esteja contribuindo para a Previdência, observados os requisitos legais, ela vai ter direito ao benefício. Seja essa pessoa brasileira, nata ou naturalizada, ou mesmo estrangeira. Se essa pessoa estrangeira estiver numa situação regular no país e ela estiver contribuindo para a Previdência ou exercendo uma atividade de filiação obrigatória, ela pode sim vir a ter a cobertura do benefício previdenciário. Maravilha. Como é que funciona a Previdência com relação à doença? Existe mais de um tipo, né? A doença por um período e lá para frente a possibilidade de invalidez. Mas como é que funciona o passo a passo para o recebimento de um benefício quando a questão é doença? Essa questão é muito interessante. Eu acho que é muito oportuno a gente falar sobre esse assunto. Porque, na verdade, assim, o que a gente observa na prática, nas ruas, é que a pessoa tem um conceito de que estou doente, logo, e pago a Previdência, logo faço jus a um benefício. Exatamente. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para esclarecer, porque eu acho que o cidadão precisa conhecer os seus direitos, até para que possa cobrá-los da administração pública. E a questão é a seguinte: para fazer jus a um benefício da Previdência Social, não basta estar doente. Na verdade, a existência de doença não é coberta pelo plano de benefícios. E o que é coberto? A incapacidade para o trabalho. Então, na verdade, é o seguinte: se o cidadão ele exerce uma atividade, ele está afiliado ao regime geral, e ele possui a qualidade de segurado, como falamos há pouco, e ele possui a carência, e aí ele fica doente, ele tem direito a um benefício que é denominado auxílio-doença? Não necessariamente. Por quê? Para fazer jus a esse auxílio-doença, ele precisa comprovar, mediante uma avaliação médica que é feita pela perícia médica do INSS, que ele não pode trabalhar, que ele está incapacitado para o trabalho. Muitas vezes ele está doente e ele não está incapacitado para o trabalho. Neste caso, ele não faz jus a benefício. Porém, independente da natureza dessa doença dele, se ele estiver incapacitado para o trabalho e preencher os demais requisitos exigidos para aquele benefício específico, ele vai sim fazer jus ao benefício. Então, na prática, o que a gente percebe também é que isso é uma avaliação individual. Existem regras e protocolos, claro, mas por isso que cada paciente, cada cidadão precisa passar pela perícia para fazer uma avaliação de se realmente ele não está apto para trabalhar. É por isso que muita gente vive reclamando que não passou na perícia, como quase que se fosse uma prova. Eu acho que não devemos encarar dessa forma, né? Como se fosse uma prova. Mas a perícia é um ato de extrema importância para o reconhecimento do direito a um benefício. Na verdade é o seguinte: para que o médico perito ele tem que avaliar justamente essa questão da capacidade laborativa. O médico perito ele não vai avaliar a questão da existência ou não da doença. Ou melhor, ele vai avaliar, mas ele não vai se restringir a isso, se a doença existe ou não. Ele vai além. Ele vai verificar o seguinte: aquela doença permite com que esse cidadão continue trabalhando? Não permite. Então ele vai fazer jus ao benefício. Agora, se a doença permitir com que ele continue a trabalhar, e aí vai ser levado em conta a patologia que ele tem, vai levar em conta o tipo de atividade que ele exerce. Nós temos patologias que podem não incapacitar um determinado cidadão e incapacitar o outro, dependendo da sua atividade. Então, realmente, essa avaliação, só quem tem competência legal, inclusive, para realizar, é a perícia técnica do INSS. E, na verdade, a perícia médica, ela vai
vai muito além do mero exame ou diagnóstico. O diagnóstico, normalmente, ele é feito pelo médico que assiste aquele segurado. Então, ele está fazendo um tratamento com o médico identificou um diagnóstico como uma determinada patologia. E ele busca a Previdência para ter o seu direito reconhecido. Muitas vezes não tem. Ora, mas se estou doente, por que não tenho direito ao benefício? Pode não ter direito porque aquela doença, embora existente, não incapacita para o trabalho. E em outras situações, a pessoa pode estar doente, a doença pode incapacitar para o trabalho e a pessoa não fazer jus ao benefício, por exemplo, porque não tem carência suficiente ou porque naquele momento não mantém a sua qualidade de segurado. Enfim, é uma avaliação caso a caso. É uma avaliação caso a caso. Quando que a relação, na verdade, assim, o benefício da doença passa a ser invalidez, já que a gente está falando que com a parte da doença ele está incapaz de exercer a prática profissional. Quando é que ele consegue a Previdência por invalidez? Na verdade, o benefício por incapacidade, ele é devido ao segurado que não pode trabalhar, certo? Então, ele momentaneamente ele não pode trabalhar. Esse momento pode ser um momento breve, que vai durar menos de um mês, por exemplo. Mas também pode ser um impedimento longo, que pode chegar a mais de um ano, e ele vai estar coberto por esse benefício por incapacidade. Agora, a perícia pode avaliar esse segurado e entender o seguinte, que ele teve uma lesão, tá certo? Ele tem uma patologia que o impede de trabalhar naquela função, mas não o impede de trabalhar em outra. Nesse caso, o que o médico vai fazer? Vai encaminhá-lo para a reabilitação profissional, que é um lado do INSS que muitas pessoas não conhecem. O que é a reabilitação profissional? O INSS vai tornar aquela pessoa hábil para desempenhar um outro tipo de atividade, tá certo? Que, na qual aquela patologia que ela tem não vai incapacitar ela para o trabalho. Ou a perícia também pode entender o seguinte, não há como recuperar a capacidade laborativa daquele segurado. Ele realmente não tem como exercer nenhuma outra atividade laborativa. Nesse caso, em que a incapacidade laboral ela é definitiva, tá certo? O que vai acontecer? Ele vai aposentar por invalidez daquele cidadão. Maravilha. Jean, a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho para finalizar o programa de hoje. Fica com a gente. Estamos de volta nesse último bloco do programa Trabalhador em Foco, dando as nossas conclusões finais aqui com o Jean. Jean, nosso programa está acabando, conversa boa é essa que a gente não vê o tempo passar. Queria que você fizesse as suas considerações finais para o nosso telespectador. Na verdade, Carla, como eu falei a princípio, eu só tenho a agradecer em nome do INSS pela oportunidade de estar aqui nesse canal mais próximo do cidadão, orientando e fazendo aquilo que é nosso dever fazer. E a oportunidade é muito boa, me coloco à disposição caso você precise de mais algum esclarecimento, você e o pessoal de casa, tá certo? Eu acho que seria muito importante a gente estar falando um pouco mais, esclarecendo mais sobre os benefícios da Previdência Social, justamente porque a população precisa muitas vezes desse benefício e carece de informações a esse respeito. Então, qualquer iniciativa que colocar a Previdência mais próximo da população, com certeza será muito bem-vinda. Então, só agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço, Jean. A gente volta em breve conversando mais com profissionais aqui do INSS, tirando dúvidas sobre assuntos que até estavam na nossa pauta, mas que a gente não conseguiu abordar. Um deles, que é a respeito de auxílio reclusão, que é uma coisa que vive na internet, as pessoas vivem falando um monte de coisa, e aqui, entre um intervalo e outro, eu descobri que não tem nada a ver com o que você está vendo aí no Facebook. Então a gente volta em breve para falar sobre isso, para tirar mais dúvidas e para poder levar para você, telespectador, informações de fato relevantes e precisas, com gente que sabe o que está falando. Obrigada por ter ficado com a gente nesse programa que levou informações tão interessantes para você. A gente volta na próxima semana com um novo programa, um novo assunto a ser abordado. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você informações corretas sobre o dia a dia do trabalho. Muito obrigada, até a próxima semana. Tchau, tchau.